Estamos estudando o livro do profeta Joel, capítulo 1, estudando sobre a responsabilidade do pecador diante de Deus, a responsabilidade do homem diante de Deus. Todos nós temos responsabilidades diante de Deus, sejam os crentes ou sejam os incrédulos, eles têm essa responsabilidade. Nem todos sabem que têm responsabilidade, por isso precisamos avisar a eles. Mas uma das responsabilidades que o pecador tem é ouvir os juízos da palavra de Deus. Não tem nada de errado a gente ler e pedir que os incrédulos leiam Salmo 23. Mas você precisa incluir também sugestões de leitura sobre o juízo de Deus. Mostrar para ele que Deus ama o pecador, mas Deus também julga o pecador com base na obediência dele, com base naquilo que ele faz em relação ao próprio Deus e nos nossos dias, ao próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. O livro de Joel nos fala dessa responsabilidade de ouvir o juízo de Deus. O profeta Joel, ele fala: velhos, ouçam. Por que ele fala para os velhos? Porque nunca aconteceu e nunca ninguém tinha ouvido uma coisa dessa na terra de Israel, uma invasão de gafanhotos. Só no Egito, que nós já ouvimos falar disso. Mas agora ele mostra que essa invasão de gafanhoto é por causa do juízo de Deus contra o povo. Não é fácil ouvir repreensão, porque quando ouvimos repreensão, seja um crente ou um incrédulo, se sente envergonhado. Às vezes, por causa do orgulho também, não queremos ouvir o que Deus tem para falar de repreensão, e por causa do sentimento de culpa mesmo. A culpa que consome o homem faz com que ele não queira ouvir, porque aí a culpa aumenta mais ainda. E porque o homem é duro de coração. Agora nós vamos ver a partir do versículo 8 até o versículo 12, que outra responsabilidade, não apenas ouvir os juízos sobre os juízos de Deus, mas ele tem que se lamentar pelo juízo de Deus contra os pecadores. Nós, os crentes, temos a tendência de ficar numa boa, porque nós já somos salvos, já estamos livres do juízo, e nós esquecemos de lamentar por aqueles que ainda estão debaixo do juízo. E quando nós lamentamos por eles, nós queremos fazer alguma coisa. Por isso você tem essa responsabilidade de lamentar pelo juízo de Deus contra os pecadores. Esse juízo, ele está chegando. Cada dia ele está chegando mais próximo. Ou porque o Senhor vai interromper a história, ou porque a pessoa vai ter a sua vida interrompida com a morte. De qualquer maneira, todos estão se aproximando do juízo de Deus. E nós precisamos nos lamentar por isso. Versículo 8, alguém pode ler, por favor? Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Pano de saco na Bíblia, vocês sabem que tem a simbologia de lamento, de tristeza, de tragédia. Então essa jovem, ela está chorando porque o marido dela morreu. Deus está trazendo um juízo para a terra, e esse juízo, ele não é apenas da lavoura, mas é um juízo também de invasão. E futuramente, Deus vai fazer com que os caldeus invadam Judá. E por isso essa virgem, essa jovem, ela está lamentando porque ela ficou viúva tão jovem. É um lamento isso.
As tragédias causam lamento, no entanto, tem um lamento que é mais intenso ainda, ou seja, não é por causa de viuvez, não é porque alguém ficou órfão, não é porque, como nós estamos vendo lá no Oriente Médio, né, lá em Israel, todas aquelas perdas humanas, não é apenas esse lamento, mas é um lamento posterior, um lamento porque as pessoas estarão banidas de Deus, afastadas de Deus para sempre. Versículo 9: Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Porque foi interrompido. Deus vai trazer um juízo dos caldeus entrando em Jerusalém, e aí toda a adoração vai acabar. Vocês lembram quando veio a pandemia, né? No dia 20 de março, 17 de março, 20 de março, quando tudo se fechou. Algumas pessoas se lamentaram porque os estádios de futebol fecharam. Não tinha mais jogo. Porque algumas pessoas, elas vivem sempre na expectativa qual o próximo jogo de futebol. Porque elas semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, elas estão bem antenadas, ligadas aos jogos. E aí as pessoas ficaram sem diversão, elas ficaram sem programação. O povo aqui de Judá está triste também porque foi interrompido. O que foi interrompido? Os serviços da casa de Deus. Algumas pessoas ficaram muito deprimidas porque as igrejas se fecharam. Algumas talvez gostaram, né? Mas outras ficaram bem tristes porque já não podiam encontrar com seus irmãos. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares. Eles levavam aquilo com prazer para a casa de Deus. Os sacrifícios, os sacerdotes, os ministros, eles estavam enlutados, eles não estavam mais em ação, trabalhando na casa de Deus. Para vocês terem ideia, havia 24 turnos de sacerdotes, e cada turno às vezes demorava muitos meses. Era possível alguém que estivesse num turno trabalhar na casa de Deus, e só daqui 6 meses ele trabalharia novamente, devido à quantidade de sacerdotes que havia. Lá em Lucas 1 nós vemos o Zacarias, quando ele recebe a notícia do anjo Gabriel sobre o João Batista. Ele era da 8ª turma, e ele estava lá naquele dia, né? Agora esses ministros, esses sacerdotes, eles estão sem o que fazer, eles estão enlutados, eles não estão servindo na casa de Deus. Então eles estão lamentando pelo juízo de Deus sobre a cidade. Versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Então você vai para a casa do Senhor, não tem culto. Você vai para a lavoura, os gafanhotos acabaram com tudo. Aí você não tem cereal, você não tem uva e você não tem azeitona. Tudo se acabou. Então como é que esse povo vai viver nos próximos meses, no próximo ano, nos próximos anos? Tudo se acabou. Esse é o juízo. Meus irmãos, isso são perdas materiais, provocam até fome nas pessoas, mas e a perda espiritual que as pessoas estão tendo? Quando pessoas morrem, tudo se acaba.
não tem mais nada para elas. A única esperança que elas teriam era aceitar a salvação enquanto elas estão aqui na terra. Por isso, meus irmãos, não deixem de orar pelos perdidos. É muito fácil a gente se esquecer. Envolvidos com outras coisas, é muito fácil a gente se esquecer dos perdidos. Eu tenho orado ao Senhor porque eu não quero perder essa chama de falar de Cristo para as pessoas. E Deus tem dado oportunidade, né? Nós tivemos oportunidade com um grupo, Deus está abrindo mais uma turma para estudar a Bíblia, e a gente precisa envolver as pessoas, pelo menos convidando-as para ouvir um estudo da Palavra de Deus, porque é uma maneira de se lamentar. Versículo 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Acabou o tempo da lavoura, e não da colheita, e não teve colheita. Esse aqui é o mais triste. Acabou o tempo da colheita e não tem colheita. Eles estão envergonhados. Como eles vão pagar as contas deles? Eles estão sem o alimento para vender, sem o alimento para consumir, e pereceu tudo. Há um grande lamento em toda a nação. Eu acredito que quando vem as calamidades, as pessoas lamentam bastante. Como estamos vendo nesses dias de guerra, são 2 guerras, né? Na verdade, o mundo está, eles dizem, com 28 conflitos mais ou menos. E nós nem tomamos conhecimento disso praticamente, só as grandes guerras. Por exemplo, já paramos de falar da Ucrânia porque veio essa guerra ali na faixa de Gaza. E nós vamos esquecendo. Assim também como nós vamos esquecendo que há uma grande guerra e os perdidos estão perecendo sem Cristo Jesus. E o versículo 12, nós vamos até o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. A gente só percebe quanto que Israel era e é um solo fértil com esses relatos, né? Dá de tudo ali, né? A vide, figueira, romeira, palmeira, macieira. Vocês acreditam que eu nunca vi um pé de maçã na minha vida? Eu nunca vi um pé de maçã. Eu já vi porque eu já apanhei naquela parte. Mas aqui já tinha, tem? A mãe tinha um pezinho lá. Na casa da minha mãe tinha também, mas era só o chinelo que eu. Então, eles tinham até pé de maçã ali, tudo. Tudo se secou. Nós temos no capítulo 3, 3 tragédias: os gafanhotos, a seca e a queimada. São 3 tragédias no capítulo 1. E nós já vimos os gafanhotos, agora estamos vendo a seca, e já não há alegria entre os filhos do homem, porque a nossa alegria está muito baseada naquilo que nós possuímos. O Senhor Jesus quem disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas isso foi Jesus quem falou, nós não estamos falando isso. Nós estamos dizendo exatamente isso que ele está contradizendo. A alegria de uma pessoa está baseada naquilo que ela tem. E a tristeza da pessoa é por causa de coisas que ela perde, ou por coisas que ela não tem. Assim é o ser humano. E essa alegria dele já se foi. Assim nós pensamos também na tristeza do mundo que perece sem Cristo. A gente precisa entender essa tristeza muito mais do que aquilo que a gente vê. Você não vê as pessoas tristes.
você vê as pessoas alegres, você vê as pessoas vivendo a vida delas, mas essa tristeza é atribuída a elas porque elas não têm a salvação. Se elas pudessem ver o que elas estão perdendo, ou seja, a salvação, então elas ficariam desesperadas. Mas como elas acham que não precisam de salvação, elas estão vivendo a vida delas. Até que venha uma tragédia, até que venha algo para ela pensar, refletir, para ela chorar. Aí ela começa a pensar mais nas coisas espirituais. Aí que entra a função do crente, de consolar, de pregar, de pegar pessoas que estão nessa situação, caídas, e aí nós temos mais entrada. Agora, nós não somos profetas do Apocalipse, tá bom? Nós não somos pessoas que queremos ver gente derrubada para ir atrás delas. Não, nós queremos pregar para todas as pessoas. Só que normalmente as pessoas que se sentem bem, elas não querem ouvir a palavra do Senhor. É o lamento pelo juízo de Deus. Nós temos que chorar pelos pecadores, porque eles não vão chorar por eles. Nós que temos que chorar por eles. E através do nosso choro, quem sabe, Deus vai alcançar alguns deles. E por isso você, ao chorar pelos pecadores, tenta entender um pouco da mente deles. A mente de um pecador é assim: vai demorar para acontecer. Pode ser que aconteça, mas se acontecer vai demorar. O apóstolo Pedro, ele lutou com esse tipo de zombaria, porque ele disse que alguns julgam demorada a vinda do Senhor, mas ele já se apressa para explicar por que parece que está demorando. E a resposta é por causa da longanimidade de Deus. Ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Agora eu vejo na minha vida um efeito contrário também. Deixa eu explicar. Essa demora do juízo de Deus faz com que eu também fique tranquilo. Enquanto o pecador está tranquilo, eu também fico tranquilo. Mas quando ele começa a entrar em desespero, aí eu quero fazer alguma coisa. O Senhor está pedindo para você, crente, se antecipar ao juízo. Você precisa, antes dele sentir a tragédia, você já precisa ver a tragédia lá na frente. E você precisa sentir pelo pecador, porque ele não está sentindo. Você precisa sentir, você precisa se compadecer, lamentar, e através disso o seu coração fica quebrantado. E aí você arruma uma maneira de buscá-lo. Aí é um trabalho, né? E você tentar mostrar para ele que o juízo vem. Mas se você não acredita que o juízo vem, você também não tem motivação para buscar o pecador. O julgamento de Deus é preciso e é justo, ou seja, ele é exato, nem mais nem menos. Vocês lembram do bando de Corá? Às vezes chamado também de bando de Coré. Bando de Corá, movidos por Satanás, né? Eu não lembro de todos, acho que era Corá, Abirão, Datã e Abirão, obrigado. Isso, Zé? Tem uma chave bíblica aí, né? Isso. Satanás colocou no coração deles que estava errado esse negócio só de Moisés e os levitas serem santos. Porque só vocês são santos. Nós também somos santos iguais a vocês. Mas a verdade é que eles não eram. Deus deixou esse rótulo de santidade. Deus deixou esse rótulo de santidade para os sacerdotes, para os levitas. Eles queriam ser também iguais a eles. Bom, daí foi proposto lá que acendesse
incensário, né? Para Deus cheirar aquele aroma agradável, e Deus ia dar a resposta. E aí, eu não sei se foi no dia seguinte, mas quando foi dada a resposta, Moisés, acho que Moisés já sabia, né, para falar isso. Deus não está fazendo nada se Ele não abrir a terra e engolir todos vocês. E o que aconteceu? A terra se abriu e caiu lá dentro todo o bando de Corá, com os pertences deles, tudo. E Deus fechou a terra sobre eles. O julgamento de Deus é preciso, é exato e é sempre justo. Se nós pudéssemos ver isso como Moisés viu antes da terra se abrir e fechar, Moisés conseguiu ver isso antes. Meus irmãos, nós já estamos vendo. Eu queria agora trazer para a sua mente aquilo que você já viu na palavra de Deus. Incrédulos indo para o inferno, para o lago de fogo e sofrendo por toda a eternidade. Isso aqui não é um prazer mórbido, tá? Não é isso que eu quero fazer em vocês. Eu quero que vocês pensem aquilo que vocês já estão vendo que vai acontecer. O inferno já está aberto para nós, para vermos. Vocês lembram quando o rico e o Lázaro estavam conversando? O inferno estava aberto um para o outro, e eles estavam ali vendo. E nós também estamos vendo pela palavra o que vai acontecer com eles. Se você não se sensibilizar com isso, então está tudo perdido, porque o incrédulo ele não está vendo isso, esse julgamento. É você que tem que ver. E você vai atrás deles pela motivação de saber que eles estão perdidos. Quem são eles? Eles não estão muito longe de você. São seus familiares, são seus amigos, são pessoas bem próximas a você. O julgamento pode ser duro, mas às vezes ele pode ser abrandado também. Deus tem feito isso. As pessoas que aceitam a salvação, todo julgamento acabou. Não existe mais para ele julgamento. Só que nós sabemos que uma vez que o pecador partir desse mundo sem salvação, não tem abrandamento nenhum. Daí é só pior, para a eternidade toda. Nós vemos que quando pessoas se arrependem, tudo já acabou. Por exemplo, aquele infrator de 1 Coríntios capítulo 5, entregue para Satanás, provavelmente é falado dele de novo, em 2 Coríntios capítulo 2. E aí uma das palavras que Deus fala para Timóteo falar para a igreja basta-lhe a punição pela maioria. Acabou, gente, acabou já a disciplina dele. Então Deus é bondoso, mas as pessoas precisam se arrepender de seus pecados. E eu gostaria de ver mais incrédulos tendo o juízo passando por cima deles, sem que os afete, como o anjo da morte passa no Egito e não atinge a casa daqueles que tinham sangue nos umbrais. E às vezes, meus irmãos, Deus desiste do julgamento. Já aconteceu isso algumas vezes? Por exemplo, Nínive. Jonas tinha que pregar dizendo que Nínive ia ser destruída, mas não foi destruída. Pelo menos naquele momento, não foi destruída. Porque Deus desistiu do julgamento, porque eles se arrependeram. Os incrédulos precisam saber que o julgamento sobre a vida deles vai acabar no momento que eles aceitarem Cristo. Então é urgente, irmãos, porque nós só temos a oportunidade da vida deles aqui e da nossa vida também. Embora que, se eu partir desse mundo, ainda tem outros crentes, né? Para pregar o Evangelho para os incrédulos. Mas para os incrédulos, a oportunidade é única. Eles precisam aceitar essa salvação.
Deus também desistiu do julgamento depois que Davi fez o censo, lembram? Aí Deus veio com o juízo. E o juízo tinha começado, mas aí Deus interrompeu o juízo. Deus às vezes para o juízo. E a única maneira que Ele para o juízo sobre o incrédulo é aqui nessa terra, quando ele aceita Cristo. Porque uma vez que ele adentrar a eternidade sem Cristo, aí não para o julgamento. O juízo de Deus começa e continua e por toda a eternidade. Então são palavras que nos lembram que nós temos uma responsabilidade também. O pecador tem uma responsabilidade de ouvir a palavra de Deus e de lamentar pelo juízo de Deus. E nós, como crentes, temos a responsabilidade de pregar a palavra para ele ouvir os juízos e lamentarmos também os juízos. Lembrem disso. Se você não lamentar pelo juízo que o incrédulo vai ter, vai ficar por isso mesmo, porque ele não vai lamentar. Você precisa lamentar por ele. Você precisa lamentar, orar e colocar-se à disposição de Deus para buscá-lo. Deus os abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Parece tão dura para nós, lendo hoje, mas ela nos adverte nesse dia da pressa, da urgência que temos de que pecadores conheçam sobre o juízo que vai cair sobre eles em algum momento. Nós pedimos, usa as nossas vidas para alertá-los e apresentar o caminho da salvação. Nós oramos, obrigado também a Deus pelo dia que tivemos aqui de reunião de oração. Atende os nossos pedidos conforme a Tua vontade. Abençoa o missionário Cleiton também, dê para ele a Tua companhia nesse momento e alegria.